Então, os tipos de precipitados são os seguintes: precipitados cristalinos, né? São os mais favoráveis para fins de análise química. As partículas dos precipitados são cristais individuais bem desenvolvidos. Na filtração é bem interessante esse tipo de cristal. E elas são densas e sedimentam rapidamente. São facilmente recolhidos por filtração e, em geral, não se deixam contaminar. Tá? Os finamente cristalinos, precipitados que eles chamam de pulverulentos, tá? Constituem de agregados finos de cristais. São densos e sedimentam rapidamente. E, às vezes, oferecem dificuldade à filtração, pois a presença de pequenos cristais ele obstrui, né, os meios filtrantes, no caso do papel filtro, né, e obriga o uso de filtros com poros pequenos e de filtração bem lenta. Tá? Então, nesses casos aqui, às vezes a filtração leva horas. Então, se a técnica já é lenta, com um processo desse, se torna mais lenta ainda. Tá? E os precipitados grumosos resultam da floculação de coloides hidrófobos, né? São bastante densos, pois eles arrastam pouca água também. Tá? E os gelatinosos, que resultam da floculação de coloides hidrófilos também. Tá? Aliás, aqui os coloides são hidrofóbicos, né? E aqui eles são hidrofílicos. Né? Então, nesse caso dos grumosos, são hidrofóbicos. E aqui os coloides são hidrofílicos, amigos de água. Então, são volumosos, têm a consistência de flocos e arrastam quantidades consideráveis de água. Oferece dificuldade à filtração e lavagem. É o caso dos hidróxidos, por exemplo. Tá? Hidróxido de alumínio, etc. Características de um bom precipitado: ter baixa solubilidade, ser fácil de recuperar por filtração, não ser reativo com os constituintes da atmosfera, ter composição química conhecida após sua secagem, ou se necessário, calcinação, tá? E ser produto de uma reação completa, tá? Pois possa fazer os cálculos. Né? Esses interferentes, tá? Então, interferentes é um problema bastante sério, que tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com gravimetria. Então, lá no caso da análise do bário, né, os interferentes que podem, eventualmente, complicar, tá, a precipitação são os nitratos e os cloratos, né? Então, que precipitam como sais de bário. Tá? Então, depois nós vamos ver como é que se faz, como se procura minimizar esse tipo de contaminação. Então, a contaminação dos precipitados. Os precipitados, ao se formarem, podem arrastar da solução outros constituintes que são normalmente solúveis. Tá? No caso dos nitratos, né? E de outros. Né? Então, a remoção dessas impurezas é feita por simples lavagem do precipitado. Então, após a filtração, é interessante sempre se fazer a lavagem, né? Que elimina esse tipo de contaminação que é arrastada através dos reagentes que participam da reação química. Tá? Então, a remoção dessas impurezas é feita por simples lavagem do precipitado. As impurezas que incorporam ao precipitado constituem a maior fonte de erros na análise gravimétrica. A incorporação pode ser dada através de coprecipitação, tá? É um processo no qual as substâncias solúveis se incorporam aos precipitados durante a sua formação e pode ocorrer de duas maneiras essa coprecipitação. A coprecipitação por adsorção superficial e por oclusão, tá? Então, aqui, por exemplo, a interferência pode ficar através de cargas eletrostáticas, unida na superfície, né, presa na superfície, ou o contaminante pode ficar ocluído dentro do próprio cristal. Tá? E um outro processo também é a pós-precipitação. As impurezas se depositam sobre as partículas do precipitado formadas. Tá? Então, já é um outro tipo de contaminação. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas também aqui. Então, etapas da gravimetria de precipitação. Preparo da solução, tá? Precipitação, a nucleação e o crescimento das partículas, digestão, tá? Filtração, lavagem, secagem ou calcinação e pesagem. Então, essas etapas aqui é para tentar minimizar o processo da formação de interferentes durante a precipitação. Então, contaminação dos precipitados. Os precipitados podem arrastar da solução outros constituintes que são normalmente solúveis. Tá? Então, nem sempre são removidos por simples lavagem. E as impurezas são a maior fonte de erros da análise gravimétrica. Tá? Então, um dos tipos de interferência que pode ocorrer aqui de contaminação é a coprecipitação e a outra a pós-precipitação. Tá? Então, a coprecipitação, as substâncias solúveis incorporam-se ao precipitado durante o seu crescimento. Tá? Então, a coprecipitação por adsorção superficial ou oclusão é
Esse tipo aqui está na figurinha, então. Se o precipitado cresce muito rapidamente, alguns contraíons, né, lá, tipo nitratos, clorato, perclorato, final, não tem tempo de escapar da superfície, ficam ocluídos, ficam retidos dentro do retículo cristalino. Tá? Então, ele forma muito rapidamente, né? E esses contraíons, que são aqui no caso interferências, que vão afetar a massa, vão alterar a nossa massa, né? Então, ficam incluídos dentro do próprio retículo cristalino ao esse se formar. Tá? E após precipitação, né? Então, ocorre durante a digestão do processo de envelhecimento do precipitado, né? Então, aqui a digestão, você vai deixar o teu precipitado em contato com a solução mãe para ele dissolver, né? E um determinado tempo, tá? Então, esse precipitado solubiliza, volta a precipitar, solubiliza. Então, muitas interferências são eliminadas durante esse processo, mas pode ocorrer também a ocorrência dessas interferências ficarem incluídas dentro do próprio cristal, né? A redução da coprecipitação, tá? Então, usar uma quantidade do reagente em excesso, né? Na precipitação, então, com sulfato, e a digestão do precipitado por um longo tempo, né? Então, são algumas coisas que podem minimizar, então, algumas operações que podem minimizar esse processo de coprecipitação. Tá? A filtração, né? Então, antes da filtração, então, a digestão, que é o contato com o cristal, o precipitado tem com a sua solução mãe, né? Ele aumenta o tamanho dos cristais também, né? Então, cristais maiores, né? E normalmente se usa soluções também diluídas e a quente para a obtenção desses cristais maiores. Então, no processo de filtração, um dos processos mais comuns, né, é a utilização do funil de Bichler, né, como papel de filtro. E nesse caso aqui, você vai ter que usar um Kitasato, né, um funil de Bichler e uma bomba de vácuo, tá? Uma bomba de vácuo para fazer a filtração do teu procedimento, tá? Aqui não tá, mas muitas vezes você pode usar um cadinho de Gush também. O cadinho de Gush é um cadinho também pequeno, né? Menor do que o de Bichler, né? Pode ser de vidro, pode ser... Normalmente ele é feito de vidro, então, aí não precisa papel filtro. O próprio cadinho já tem nessa parte aqui do meio dele, né? Nessa parte central aqui, ele tem vidro, né? Sinterizado ou porcelana sinterizada. Tá? Então, para cada tipo de filtração, ele tem um número, e aquele número corresponde à malha, né? Da filtração do cadinho cadinho de Gush, tá? Esqueci de pegar uma figura aqui com o cadinho de Gush. Uma outra aparelho muito utilizado também é quando há necessidade de calcinação, né? E aí se utiliza o forno Mufra, tá? Então, normalmente, quando você trabalha com forno Mufra para a calcinação, você também fez a filtração, né? Usou o papel filtro, então tem um papel filtro, né? Tem uma técnica de dobragem do papel filtro, né? E aí você coloca sobre um cadinho de porcelana, né? Dentro do cadinho de porcelana. Então, ali, a primeira etapa a gente faz com a porta semi-aberta, né? Do cadinho do forno Mufra, para que haja queima do papel, tá? Então, até 500 graus, mais ou menos, até que haja queima do papel, deixa a porta semi-aberta para a entrada de ar, para que haja queima do papel. Você tem que eliminar esse papel, tá? Tem que eliminar o papel. Seja a filtração através do cadinho de Bichler, né, que você vai ter que retirar o papel, se for fazer uma calcinação, se for ou um filtro comum, um filtro comum, né? Então, você também pode usar um filtro comum, filtragem comum, por exemplo, cristais, né, que são bastante crescidos, né, precipitados cristalinos, pode fazer uma filtração comum. A filtração se dá bastante rápida, né? Então, não há necessidade de uma filtração a vácuo. Então, nesse caso, também você vai ter o papel. Qualquer uma das situações você vai ter o papel. Tá? Então, aqui, calcular a molaridade de uma solução de ácido sulfúrico. Sabemos que 25 ml do ácido tratado com excesso de cloreto de bário dão em resultado a formação de um precipitado branco, que depois de lavado, seco, tá? Pesou 466 miligramas.
Então, eu tenho o meu precipitado, né? O meu precipitado, e aqui eu tenho a reação química que ocorre. Então, essa é a reação conhecida, por isso que não há necessidade de padrão, que eu falei. Tá? Então, eu tenho que ter uma reação estequiometricamente conhecida. Então, a reação conhecida vai ser essa aqui. Então, eu tenho o ácido sulfúrico, né? Que reage com o cloreto de bário, então, formando o sulfato de bário mais 2 moléculas de HCl. Tá? Então, aqui agora, eu tenho que 1 mol do ácido sulfúrico, então aqui fazendo o mol, né, dá 32 mais 64 mais 2, que dá 98, né, produzem, então, com a reação com o cloreto de bário, né, produzem 233,4 miligramas de sulfato de bário. Tá? 466 miligramas, que foi a massa, né, do que eu obtive do meu precipitado, eu sei que o meu precipitado é sulfato de bário, então vai ter X de ácido sulfúrico. Tá? Então, eu determino o valor de X aqui, que dá 196 gramas de ácido sulfúrico. Tá? E se eu quiser calcular a concentração, né? Então, aí vai ser a massa, né? A massa molar e volume. Então, vai ficar uma concentração de 0,08 mol por litro. Tá? Então, a dosagem do HNO3. Então, junta-se uma solução de brometo de sódio, tá? Em excesso a 20 ml de uma solução de nitrato de prata dosada. Lembra que eu falei que a prata, ela tanto precipita cloreto, como precipita brometo, como precipita o iodeto e assim por diante, tá? Então, aqui, junta-se uma solução de brometo de sódio em excesso a 20 ml de uma solução de nitrato de prata dosada, tá? O precipitado branco amarelado, que forma, depois de lavado e seco, pesou 94 centigramas, tá? Calcule a molaridade da solução argêntica, a solução de prata, né? Argêntica é prata, argento, né? Então, eu vou ter lá o brometo de sódio, que eu vou reagir com o nitrato de prata, tá? Com o nitrato de prata. Então, vai formar o AgBr, tá? Ou o brometo de prata, tá? E mais o NaNO3. O NaNO3 e o NaBr entram como coadjuvantes aqui, o que me interessa. Então, já que eu quero saber a molaridade da solução argêntica, né? Então, vai ser o nitrato de prata e o brometo de prata, tá? Então, aqui a massa molar, né, do nitrato de prata, 167,9, né? Gramas, miligramas, centigramas, o que eu quiser botar aqui. Aqui corresponde também a 187,9 gramas, miligramas, centigramas, assim por diante. Eu tenho o resultado aqui em centigramas. Ou passo para grama, ou já posso adotar as mesmas unidades. Então, em 94 centigramas, que foi a massa da solução argêntica que eu obtive, após a filtração e após a lavagem, eu vou ter X de nitrato de prata. Então, o meu X vai ser 0,835 gramas de nitrato de prata. Tá? Então, eu vou calcular a massa também. Então, eu tenho a massa, né, que é o 0,835 gramas do nitrato de prata, dividido pela massa molar do nitrato de prata, né, que é 167,9, vezes o volume. O volume é ml. Tá? Então, eu vou ter a fração de 0,25 mol por litro. Então, veja bem, do que nós falamos, tá? O que nós falamos nessa técnica é que, para a determinação ser quantitativa, eu tenho que conhecer a reação. Então, não precisa de padrões, só que precisa, obviamente, de uma estequiometria perfeitamente definida. Tá? Então, aqui, em todos os exercícios que nós fizemos até agora, sempre apareceu a questão da estequiometria.